Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje mais uma videoaula de recomendação Petrobras e análise técnica do que aconteceu no pregão Day Trade e as técnicas que poderiam ser utilizadas e os riscos que o mercado apresentou e as oportunidades que o mercado apresentou ontem no Day Trade. Para você contratar meus serviços e cursos ao vivo, acesse www.traderprofissional.com.br, me adicione no Skype aqui, ou você entra em contato por esses outros dados aqui. Bom, a Petrobras ontem, dia 29, abriu em gap o pregão. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos. E o que acontece, pessoal? A gente já estudou os gaps, a gente sabe que no Day Trade não é gráfico diário, mas no Day Trade, quando ocorre gap, a probabilidade do preço voltar tudo, certo? Então, é claro que o gap, quando ele ocorre, aqui foi o gap, né? É claro que o gap, quando ele ocorre, ele tem a probabilidade de, ele é um indicativo de força, se for um gap de corte, um gap de continuação. Mas um day trade, mesmo que seja um gap de corte ou de continuação, a probabilidade é do preço voltar e fechar o gap. Então veja que o preço ele fecha o gap, né? Ele fez o gap aqui, deu uma pequena caída e voltou tudo. Isso porque os amadores no início do pregão eles compram por qualquer preço e geralmente gera este gap. Por isso que é um valor do mercado, é um ponto no mercado que ele não tem valia. Então o mercado supre esta condição artificial criada por amadores e depois o mercado ele tende a se estabilizar. Então os gaps, sempre quando ocorre um gap, se foi um gap de baixa, a probabilidade do mercado fechar o gap antes de continuar a cair no caso desta tendência de baixa. Então quem operou comprado neste gap ontem teve o seu devido êxito na operação contra os gaps, ou seja, ocorreu o gap. Então quando faz, por exemplo, vou só checar aqui se o... Bom, aqui eu tirei a autorrolagem. O que acontece? A gente tem aqui, aconteceu o gap. O que eu faço? Do ponto do gap eu vou verificar um ponto de suporte para eu colocar o meu stop loss. Para eu comprar e colocar o meu stop loss. Então eu vou verificar um ponto de suporte. Ó, eu tenho aqui um ponto de suporte aqui, eu vou colocar de vermelho, tá? Para a gente identificar que foram os suportes nos fundos mais próximos do final do gap. O final do gap é aonde? Aqui é o início do gap, aqui é o final do gap. E o preço então desenvolve. Então vou achar um ponto de suporte, certo? Os fundos mais próximos. Aqui eu tenho outro fundo. E aqui eu tenho outro fundo. Certo? Então o que eu tenho aqui? Ó. Eu tenho esses três fundos. Tem mais fundos lá embaixo. O que aconteceu aqui? Que a gente pode considerar. Tenho estes suportes que foram em fundos anteriores. Então o que eu faço? Quando aconteceu o gap, quando ocorre um padrão de candlestick, eu posso me arriscar comprando neste padrão de candlestick e colocar o stop loss num destes suportes. Só que é o seguinte, às vezes acontece o padrão de candlestick e eu preciso de uma confirmação de que esse padrão de candlestick é válido. Quando que é válido? Quando este padrão de candlestick ocorre? Quando que a força deste padrão de candlestick é maior e a probabilidade dele dar certo é maior? Quando a sua máxima é rompida. Então, esse candlestick aqui foi um martelo, mas ele não teve sua máxima rompida. Porque quando rompe a máxima, o preço tende a subir, né? E esse padrão de candlestick teve sua mínima rompida. Aqui fez outro martelo, não rompeu a máxima dele. Então, eu não entro, porque não teve um padrão que indica a probabilidade deste padrão de candlestick dar certo e fazer o preço subir. E nesse doji aqui, que foi o ponto onde a sua máxima foi rompida e vejo que o preço explodiu para cima. Então, como eu tenho essas regiões de suportes calculadas nos fundos mais próximos da extremidade do final do gap, conforme eu fiz indo para o gráfico para trás e identificando estes fundos, eu colocaria o meu stop loss aqui nessa região, nesse fundo. E quando rompeu essa entrada, esse candle doji, eu entrei
comprado. Então, quando o preço atinge a média móvel 89, ou o final do gap, né? Por exemplo, o início do gap, aliás, que é aqui, o gap começou aqui e finalizou aqui. Então, quando o preço atinge o início do gap, né? A gente tem a nossa saída operacional. Então, o preço, entramos aqui e saímos aqui nessa região no final do gap. Isso aqui é uma estratégia de operação de gap eficaz. Só que, assim, se erra também. O problema desse tipo de operação é que o risco ganho é pequeno, né? Então, esse risco aqui, vou tirar esse... Ó, esse stop aqui cabe o quê? Umas 2 vezes até chegar ao ponto de saída operacional. Então, risco ganho de 2 para 1. Então, quando você ganha, você não ganha muito. Então, não é um tipo de operação que eu sou favorável para trabalhar. Mas, se você quer operar gaps, você tem chance de acertar bastante utilizando essa tática. Só que você tem que entrar com pouco dinheiro. Tá? Eu não opero gaps porque no longo prazo dá menos dinheiro do que operar tendência, eu garanto isso para vocês. Mas é uma modalidade operacional. E você pode se aproveitar deste padrão para você se destacar e conseguir ganhar dinheiro. Mas eu não opero gaps. Essa tática de gaps, embora ela seja eficiente, porque geralmente o risco ganho é 2 para 1, dá pouco lucro. Então, se você tem um período que você toma muitos stops, você não vai conseguir ganhar muito depois para recuperar os stops, ou vai demorar muito tempo para recuperar os stops e passar a ter lucro. Por isso que eu prefiro não trabalhar com o bendito gap aqui. Mas é uma tática boa, vocês podem experimentar. Agora, pessoal, qual é a previsão e probabilidade e recomendação para hoje, né? No caso, estamos aqui 9 horas da manhã, dia 30. E amanhã também, qual é a probabilidade para day trade na Petrobras? Bom, a Petrobras se encontra em tendência de baixa. A gente teve esse gap aqui, né? Que ocorreu, e a gente vê que na resistência aqui do gap, do início do gap, a gente vê que o preço tocou 3 vezes, aqui passou, mas depois voltou, depois encontrou resistência várias vezes aqui. Então, nessa região aqui de resistência, é uma região que o preço mostrou que está muito fraco a pressão compradora. Então, a probabilidade da Petrobras ir para baixo, e ela já iniciou uma tendência de baixa, porém uma tendência de baixa fraca. Agora, se a gente analisa o gráfico de 60 minutos como referência, a gente vê que a Petrobras ela se encontra um pouco consolidada, né? A gente vê que ela se encontra lateralizando. Existe aqui uma lateralização entre esse topo, esse fundo e esse topo aqui. Aqui é um topo, certo? Então, essas regiões aqui, é provável que o mercado ele não passe, tenha dificuldade para passar tanto a região superior como a região inferior. Isso vai implicar em poucos lucros se você operar, né? Aqui, ó, né? Mas eu posso ganhar até aqui e tal. Por exemplo, se você operar comprado, né, você vai ter uma lucratividade pequena. Agora, se você operar vendido, você já tem chance, né, de ganhar uma lucratividade boa. Só que no momento a Petrobras se encontra fraca. A probabilidade dela é de cair. O gráfico de 60 minutos demonstra, né, queda também. A gente tem aqui um padrão de queda ocorrendo aqui no gráfico de 1 hora. A gente tem um topo duplo aqui que já funciona como ignição de um movimento de queda significativo. E está se desenvolvendo, porém está consolidado. Mas a probabilidade dessa consolidação romper para baixo, romper esse fundo e continuar caindo. Certo? Para o gráfico esse é o gráfico de 60 minutos, então no swing trade você também pode operar vendido. Você até pode entrar nessa consolidação, considerando que a qualquer momento ela pode romper para baixo esse fundo e continuar fazendo topos e fundos descendentes. Existe essa probabilidade na Petrobras. Só que é consolidação, então é arriscado, então você pode perder. Então é bom que você arrisque pouco dinheiro nesse tipo de condição. Embora seja provável que ocorra a queda ou início de uma queda, existe essa consolidação que indica a possibilidade de fazer sinais falsos, dar violinada, dar stops. O diário a gente vê que fez esse gap gigante de queda, né?
E embora tenha esses padrões de candlesticks que indicam alta, o preço passou também a fazer padrões de candlesticks no gráfico diário que indicam queda, como esse topo aqui com um engolfo de baixa um pouco diferenciado da estrutura do padrão da análise técnica. É um engolfo de baixa aqui, aliás. E aqui eu tenho a Profit Line, que é um indicador específico da minha metodologia, que faz fundo menor do que o anterior. Isso indica força vendida. Então, tudo indica que o gráfico de 60 minutos, ele tende realmente a cair, você pode operar swing trade nele, mas se encontra consolidado e existe o risco de dar violinada, de ficar muito tempo lateralizando aqui. Então cabe a você analisar o que é melhor para você. E no day trade é recomendado, enquanto não romper essa consolidação, somente venda, exatamente porque os alvos da venda são grandes, os alvos da compra, que é a parte superior da consolidação, vai ter lucratividade pequena. E inteligentemente o trader deve se arriscar nas condições que tem chance de acertar e que o lucro é sempre maior. Sempre escolha esta situação que é mais inteligente. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Toda semana faço recomendações, análise técnica da Petrobras, técnicas eu revelo, e assim como recomendações e previsões futuras. Então curta o canal, se inscreva, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe para que esse projeto cresça e o pessoal se beneficie lucrando. Até mais, muito obrigado.